pessoal, aqui é o professor Jorge, sou recém-formado em História e, e antes da gente prosseguir com a nossa aula de hoje, peço para vocês que deixem um like no meu canal, professor Jorge. Então vamos lá, que hoje a aula será sobre a pré-história. O que vem a ser a pré-história, pessoal? A pré-história é o período entre o surgimento do homem e a escrita. E esse período ele é dividido em três grandes eras, que primeiro é o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, por que a gente tem que entender a pré-história? Pré, porque é um conceito até discutido, porque será que antes do surgimento dos primeiros humanos não tinha história? Mas essa nomenclatura ela é válida pelo fato da descoberta das fontes. Então, tudo que foi descoberto, tipo as artes rupestres, os artefatos de pedra e metais, da nomenclatura desse período de pré-história. Essa nomenclatura é baseada no achado de fontes históricas. São aí que aparecem as primeiras fontes históricas. Então, explicando cada uma das três eras, vamos começar pelo Paleolítico. Ele ocorreu há mais ou menos 12 mil anos antes de Cristo, teve como principal característica o nomadismo. O que era o nomadismo? O pessoal, eles não tinham um lugar fixo para ficar, pois os seres humanos daquela época eram caçadores e coletores. Então, se o alimento daquele determinado lugar acabasse, eles tinham que ir para outro lugar em busca de mais alimentos e outros recursos essenciais para a sobrevivência. É nesse período que o ser humano começa a controlar o fogo, descobre o fogo. Nesse período também ele é marcado pelas ferramentas rudimentares que são as ferramentas feitas com pedra lascada, tipo lanças, estacas, entre outras coisas. Tanto é que esse período também ele é chamado de Idade da Pedra Lascada. A principal atividade dos humanos na época era a caça e a pesca. Eles mais depois, mais para frente, que eles passaram a desenvolver outras formas de sobrevivência que estudaremos mais para frente. Então, é um período muito importante porque ao meu ver, penso eu assim, que é onde tudo começa, entendeu? Depois vem o Neolítico, que durou mais ou menos 3 mil anos. Foi um período de 12 mil até 9 mil a.C. Ele foi marcado por sedentarismo. As sociedades humanas elas eram sedentárias. O que era sedentárias? O vocábulo sedentarismo tem dois sentidos. Primeiro sentido, sedentário é aquele povo que ficava naquela região, pois tinha alimentos fartos e recursos fartos. E o outro termo é aquela pessoa que não faz atividade física, entre outras coisas. Mas entrando no termo histórico, eram aquelas sociedades que ficavam estabelecidas num único lugar. É nesse período que surge a agricultura, pois a partir do momento que o pessoal lá começa a controlar o fogo e constrói ferramentas rudimentares, eles passam a cultivar o seu próprio alimento e as ferramentas foram mais desenvolvidas e esse período é marcado pelo surgimento da roda. Observação, o Neolítico é também chamado de Idade da Pedra Pólida. Pólida ou polida, é do entendimento de cada um de vocês. E por último, vem a Idade dos Metais, que ficou marcado de 9.000 a.C. até 7.500 a.C. É aí que surge o domínio dos metais, cobre, ferro e bronze. É a partir daí que passa a ter a domesticação de animais e ela é conhecida como Idade da Pedra Polida. Ela é conhecida como uma complementação da Idade da Pedra Polida. É a partir daí que surge a escrita. Surgindo a escrita, pessoal, as sociedades passaram a se reunir em grupos e a partir daí surgem duas definições importantes: a definição de Estado
e de Estado teocrático, porque à medida que a sociedade se tornava mais complexa, ela precisaria de um sistema mais eficiente de administração. E um Estado teocrático, porque, segundo o pensamento daquela época, a religião ela legitimava o poder do governante, que ele era visto como um deus. É nesse período que surgem as primeiras civilizações de grande impacto no mundo. As civilizações egípcias, babilônica, mesopotâmica, os sumérios, entre os assírios, os hititas, os caldeus, entre outras civilizações que estudaremos separadamente mais para frente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e, e a barra de comentários estará disponível aí para vocês. Desde já, uma boa noite e tchau. Até a próxima.